A benção a todos, a benção os mais velhos, a benção os mais novos. Vou dar uma continuidade de um vídeo que foi postado, o vídeo passado, falando sobre os eguns. E qual é a continuidade? Se falou sobre eguns, se falou sobre mortos, eu não posso deixar de falar sobre ancestralidade, que é um assunto que está sendo muito discutido aí quando vocês que navegam, vocês que estão me assistindo agora, vocês já veem outros canais e muitos pais de santo falam sobre cultuar os nossos ancestrais. Mas o que é cultuar os nossos ancestrais? Como cultuar esses nossos ancestrais? Quando fala de cultuar os ancestrais, estamos falando do culto dos ancestrais espirituais e os ancestrais consanguíneos. Vamos começar com os nossos ancestrais consanguíneos. Os nossos ancestrais consanguíneos foram aqueles que vieram antes da gente. Aqueles que vieram antes de vocês que estão aí assistindo. Então, eles fizeram a sua jornada, fizeram a sua trilha, deixaram o seu legado. Para que você e eu esteja aqui hoje, falando, se comunicando, eu passando um pouquinho de conhecimento para vocês. E o ancestral espiritual? O ancestral espiritual, antes de nós estarmos aqui, nosso corpo de músculo, carne, osso, sangue, a gente viveu em uma comunidade espiritual, chamada, da língua iorubá, de Ebé-Orum. Mas ancestralidade não tem nada a ver sobre Ebé-Orum. Se alguém estiver assistindo e tiver um pouco de conhecimento sobre Ebé-Orum. Estamos falando sobre pactuações, sobre acertos de vidas passadas e da sua vida espiritual. O Exu que você incorpora, o Exu que está ali acompanhando, a pombogira, o caboclo, o preto velho, que incorpora ou está acompanhando você, eles têm uma ligação consanguínea ou espiritual. Na maioria das vezes, uma ligação, uma ancestralidade espiritual e não consanguínea, mas pode sim acontecer daquele espírito, daquele Exu, daquele pombagira, daquele caboclo, vir em você e ter uma ligação consanguínea muito forte. Mas como é que eu vou descobrir isso? Através de jogos. Só através de jogos que você vai descobrir isso. Eu tenho a minha pactuação, eu tenho a minha iniciação com o Exu capa preta. Mas eu sei o ancestral consanguíneo, não. É o ancestral espiritual. O ancestral espiritual, às vezes, pode ser alguém que cultuava um espírito há 200 anos atrás e essa pessoa faleceu e esse espírito veio para você. É o ancestral, é espiritual. Se você tem um pai ou uma mãe de santo, aquela mãe de santo, o pai de santo venha desencarnar, ele vai ser um ancestral seu espiritual. Então, funciona mais ou menos assim. A nossa cultura ocidental perdeu muito esse costume de cultuar, de homenagear os nossos ancestrais. Existem alguns segmentos religiosos que às vezes falam, não, você não pode cultuar o seu ancestral porque isso vai atrapalhar, ele vai ser um obsessor na sua vida. Não é bem assim. Porque se você tem alguém que já morreu seu, e a pessoa ama você, vai continuar amando do mesmo jeito no outro lado. Aí você pode perguntar, e se eu tive um ancestral consanguíneo que ele foi um assaltante de banco, ele foi, vamos dizer, um sequestrador, ele fez muitas atrocidades. Ele pode se aproximar de você dependendo da sua vibração. Dependendo, se você pensar similar a ele, você vai chamar ele. Ah, mas isso é bom ou ruim? Não sei. Só quem vai saber é você e a casa onde você está. Por quê? Aquele ancestral que teve uma índole ruim, dependendo da casa que você esteja frequentando, o pai de santo, ele pode depois virar até um Exu. Como esse Exu? O Exu arranca-toco, o Exu brasa, o Exu fornalha, Exus mais similar a essa personalidade desse ancestral seu.
Aí vamos lá outra coisa. Quem aqui não já passou por situações que, eu já fui para vários terreiros, eu estou querendo obter determinada coisa para minha vida, eu já fiz oferendas para Exu da casa, pombogira da casa, já fiz isso, já fiz aquilo outro e não consegui nada. Por quê? Porque existem situações na sua vida, só quem vai desbloquear aquilo é um ancestral consanguíneo seu. Por isso que tem a importância da gente cultuar os nossos ancestrais consanguíneos. Uma coisa que todos devem fazer, sempre ao acordar e ao deitar, pedir a benção aos seus ancestrais que vieram antes de você. Que esses ancestrais possam trazer felicidade, possam trazer conquista, possam trazer equilíbrio. Que esses ancestrais possam perdoar algo que você esteja fazendo nos dias presentes. Então fica aqui a dica. Cultue de uma forma sábia essa sua ancestralidade. Só para não finalizar o vídeo agora, eu vou só explicar uma coisa. Que isso até no Instagram, lá eu venho comentando sobre a questão do nosso culto, da Umbanda, do Calundu, da Macumba Carioca. Não tem nada a ver com orixá. Esse hábito que temos de invocar os nossos mortos, de acender uma vela, isso vem de uma cultura bantu, dos calundus, do povo angolano, dos primeiros povos que chegaram aqui. Só que as pessoas apagaram esse conhecimento e nagotizaram. Então, é importante você, que é do culto, você que gosta, você que é simpatizante, estar sempre se informando, estar sempre estudando, para que vocês possam fazer o culto de uma maneira correta, de uma maneira sábia. Porque no momento que vocês cultuam os seus mortos de uma maneira sábia, eles vão lhe ouvir melhor. Uma coisa também que eu vou ensinar aqui a vocês. Vocês têm um prato que vocês gostam de se alimentar. Não fazer sempre. Mas, por exemplo, vocês vão fazer uma feijoada. Eu adoro feijoada. Eu gosto de buchada. Enfim, o prato que vocês gostarem. Mas, pega um pouquinho daquela comida, bote lá no canto, se vocês têm um congazinho de vocês, onde vocês firmam a vela de vocês, e ofereçam para os seus ancestrais, para mostrar que eles não estão esquecidos. Um símbolo muito importante da ancestralidade, que é o símbolo da Umbanda, é o chamado Fancofa. Depois vocês procurem no Google. Eu vou deixar a capinha desse vídeo, vai ser a foto de um Fancofa. O Fancofa fala muito sobre a gente, fala muito sobre os nossos ancestrais. Então, não esqueçam de botar aí o gostei. Se esse vídeo foi bom para vocês, de conhecimento, compartilhe, que eu falo sempre. Conhecimento deve ser compartilhado e não guardado. Então, axé para todos.